Muito bom dia, agronegócio. Hoje é quinta-feira, senhoras e senhores, são 8 horas em ponto, pelo horário oficial de Brasília. Sejam bem-vindos à nossa abertura de mercado. Começa agora. Notícias, preços e entrevistas, tudo para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Na edição dessa quinta-feira, nós vamos destacar, claro, as expectativas para o Outlook Fórum do USDA, que começa hoje, vai até amanhã, e são os primeiros sinais da safra 2025-26 americana chegando. Vamos receber, inclusive, no nosso quadro de entrevistas, nessa quinta-feira, dia de Quinta com a Pátria, aqui no Bom Dia Agronegócio, o senhor Cristiano Palavra, o diretor da Pátria. Vamos entender como é que o mercado está se comportando à espera, portanto, destes números. Vamos também falar sobre o PSOL querendo taxar as exportações de alimentos. Não bastasse tudo que já está acontecendo, ainda querem, então, taxar de novo essa história de taxação. Vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre a FPA se posicionando frente ao Plano Safra. Já descartou um diálogo com o Ministério da Agricultura e vai fazer ali um acompanhamento junto do Ministério da Fazenda. Nós vamos falar já, explicar melhor como é que essa situação está correndo. Inclusive, essa notícia está disponível já para você no Notícias Agrícolas, caso você queira saber um pouco mais de detalhes, e nós vamos já trazê-los aqui também na nossa edição de hoje do Bom Dia Agronegócio. E vamos trazer algumas situações ali de Trump que também merecem um pouco mais de atenção, que são as tarifas propostas para a União Europeia e também a revogação de um acordo que Biden deu a Maduro sobre o petróleo. Então, Venezuela e Estados Unidos, como ficam estas relações? Isso vai estar na nossa pauta hoje também. Isso vai mexer com o mercado de petróleo de forma um pouquinho mais agressiva. O petróleo se movimentando, as commodities agrícolas vão sentir quase todas elas inevitavelmente, tem que estar na sua conta também, e tudo isso a gente vai discutindo aqui no nosso Bom Dia Agronegócio, onde você sabe antes e primeiro as informações que direcionam o seu dia e os seus negócios. De olho nos preços, em primeiro lugar, a gente na Bolsa de Chicago tem, em dia de fórum do USDA, altas ainda para soja e milho, mas o trigo voltando a recuar. Soja, 10 dólares e 31 centavos por bushel, contrato março, 0,6% de alta na manhã de hoje. O milho, 4 dólares e 94, 0,2% de ganho. O trigo, este segue recuando, 0,4% de queda, 5 dólares e 76 centavos por bushel nesta manhã de quinta-feira. Hoje ao meio-dia tem aqui na nossa programação da TV Notícias Agrícolas Elcio Bento para falar sobre o mercado de trigo e dar mais detalhes e também trazer as expectativas para o relatório do USDA, para o fórum do USDA. Ainda na Bolsa de Chicago, checando os derivados, que também estão numa semana, de novo, bastante volátil, o farelo volta a subir, tem 0,6% de alta hoje, são 304 dólares e 30 centavos por tonelada curta. Óleo de soja caindo 0,1%, timidamente, 45 centavos mais 53 por libra-peso. Checamos ainda as soft commodities na Bolsa de Nova York. O café, que veio aí acumulando algumas baixas, alguns movimentos contínuos de ajuste de realização de lucros, hoje sobe 0,9%, 3 dólares e 78 mais 70 por libra-peso. O mercado tem estado bastante volátil. Segundo os especialistas, a volatilidade tende a continuar e os preços do café deverão se estabelecer apenas com a entrada da safra 25-26 aqui do Brasil. Agora, atenção a uma entrevista feita ontem pela Rafaela Ribeiro, nossa jornalista especializada em café, trazendo as informações de um fenômeno chamado coração negro. As altas temperaturas aqui no Brasil estão promovendo essa perda de qualidade dos grãos de café. Então, nesse momento ali da frutificação, enfim, tem esse fenômeno chamado coração negro, que o interior do fruto fica fragilizado, isso diminui a qualidade, naturalmente, desse grão. Então, não é só uma preocupação para a safra 25-26, o problema do volume de café que vem do Brasil nessa próxima temporada, mas também a qualidade, porque os grãos podem ficar um pouquinho mais miúdos. Então, seguem as preocupações em torno da oferta brasileira de café. Seguimos com a nossa rodada de preços, olhando para o açúcar, queda hoje de 0,5%, são 19 centos mais 50 por libra-peso. No algodão, 66 centos mais 85 por libra e uma pequena baixa de 0,04%. O petróleo volta a subir, depois de perder o patamar dos 70 dólares
por barril no petróleo WTI e tem agora 69 dólares e 31 com uma alta de 1%. Sobe 1% também o petróleo Brent para 72 dólares e 79 centavos por barril. Gás natural acompanha, tem 0,4% de alta. Já o ouro, este perde 0,9% na manhã de hoje, a prata cai 0,3% e o cobre 0,8% de baixa. Dólar Index, hoje subindo, tem alta de 0,2%, vai a 106 pontos com 520. Finalizando a nossa rodada de preços, mercados asiáticos, vamos checar a bolsa malaia e a bolsa chinesa. Na Malásia, 12 pontos de alta para o óleo de palma, que fecha positivo, portanto, as negociações deste 27 de fevereiro. Farelo, óleo, milho e suíno, todos eles fechando em campo positivo na bolsa de Dalian, mercado futuro chinês, levantamento da Agrinvest Commodities. Falta farelo no mercado chinês, nos informa Eduardo Vanin, e também falando sobre os prêmios da soja que permanecem firmes neste momento. Então estamos de olho em tudo isso e agora às 8h06, depois dos preços, vamos às manchetes com as nossas notícias da manhã. Bom, a primeira notícia, a primeira informação que queremos destacar hoje é essa movimentação que ainda acontece dentro de uma ala do governo que quer taxar as exportações. E agora isso se estendeu, né, desde que o governo começou a falar sobre a necessidade de reduzir o preço dos alimentos e o ministro Rui Costa, numa declaração que depois ele mesmo falou que se atrapalhou ali, enfim, com as palavras e chamou-as de intervenção, tudo ficou muito evidente que, de fato, o governo quer promover na canetada, talvez uma baixa, uma diminuição dos preços dos alimentos com algumas medidas artificiais. E parte delas está ali dentro de uma ala do próprio PT e de outros partidos da taxação das exportações brasileiras de alguns produtos alimentares. Então, há a contínua discussão em torno disso e dessa vez o PSOL fala também nessa proposta de taxar exportações de alimentos. Em meio a negativas iniciais do governo federal para ideias de limitar exportações de produtos agropecuários, a base aliada de Lula no Congresso Nacional apresentou uma proposta para estabelecer um piso mínimo de 5% para a tributação da venda externa de alimentos in natura e semi-elaborados. O projeto de lei complementar visa impedir a possibilidade de imposto zero sobre as exportações e prevê um reajuste mensal das alíquotas de acordo com a inflação dessa cesta de produtos apurada internamente. É assinado o projeto pelos deputados federais Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, senhora Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, e Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro. Em 2021, o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, com amplo apoio da bancada petista, apresentou uma proposta semelhante que aguarda votação na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara Federal, após ser rejeitada na Comissão de Desenvolvimento Econômico em 2023. Atualmente, a lei brasileira diz que o imposto de exportação pode chegar a 30%, mas delega ao Poder Executivo a possibilidade de zerar a taxação, o que ocorre para produtos agropecuários. Armas e cigarros são alguns itens cuja venda externa é tarifada. Segundo os autores dessa proposta, os objetivos são garantir que uma parcela da produção seja mantida no mercado interno e evite desabastecimento e choques inflacionários descontrolados. A maior parte da produção agropecuária brasileira é consumida já internamente. No caso da carne bovina, por exemplo, apenas 32% de todo o extenso e amplo volume produzido foi exportado em 2024. A proposta apresentada no início dessa semana estabelece um mecanismo dinâmico para o imposto de exportação sobre produtos agropecuários. A ideia é a taxação de ser um estabilizador automático, vejam vocês, dos preços dos alimentos. Segundo o texto, a tributação deve fazer com que as cotações desses itens essenciais acompanhem a inflação geral do país, com um intervalo de tolerância de 2,5% acima
ou abaixo do índice. Naturalmente, que vai haver uma outra batalha no Congresso Nacional, a Frente Parlamentar da Agropecuária, muito articulada, muito sólida nesse momento, vai trabalhar em torno disso. Agora, ouçam o tipo de análise que é feito. É um estabilizador automático. Nós vivemos num país de livre mercado. Estabilizadores automáticos nós tínhamos na época do Sarney. Percebam o abismo que existe entre as classes de brasileiros que habitam este país, porque não é possível que em 2025 a gente ainda veja parlamentares que estão ali representando 212 milhões de pessoas, dizendo que a gente precisa manter aqui dentro a maior parte da nossa produção. Mas, senhoras e senhores, quantas vezes esses números já foram apresentados? Que nós mantemos o abastecimento a pleno neste país, que a produção acontece e vai ampliando a sua capacidade produtiva safra a safra, ano a ano, e naturalmente, quando nós tivermos anos de severas adversidades climáticas, nós teremos também uma diminuição de volume, o que quer dizer que as nossas exportações naturalmente baixam. Vídeo que aconteceu com a soja 24 e 25, ou melhor dizendo, 23, 24, o que aconteceu com o milho, o que aconteceu com o trigo, as nossas exportações que vinham engrenando, diminuíram para que nós pudéssemos manter atendidos, então, aqui os nossos clientes. Então, não é uma questão de abastecimento, é uma questão de política pública de geração de empregos. E é para isso que nós temos que olhar. É para isso que nós temos que olhar, de entendimento da renda, de entendimento dessas pessoas galgando. Há abastecimento, não existe desabastecimento. Isso não condiz com o Brasil que vivemos em 2025. Então, usarmos justificativas do passado para trazer o que acontece no momento contemporâneo já não é mais sustentável. Então vejamos como essa proposta, como esse projeto de lei vai avançar no Congresso Nacional. Mas com tanta coisa que temos que fazer, temos que ainda combater esse tipo de narrativa. Isso é insustentável. São 8 horas e 12 minutos pelo horário de Brasília. Na sequência das nossas informações, o Plano Safra. Essa é outra preocupação da Frente Parlamentar da Agropecuária. Aliás, um ponto importante antes da gente partir para essa segunda notícia. O ministro Carlos Fávaro, da Agricultura e Pecuária do Brasil, se posicionou numa entrevista à CNN nesta semana, dizendo que ele deixa o cargo, palavras do ministro Fávaro, que ele deixa o cargo uma vez que as taxações forem impostas às nossas exportações de produtos agropecuários. Foi bastante claro, falou que não vai compactuar com o governo que pense dessa forma. Nessa semana também vimos o governo do Pará, governador Helder Barbalho e a sua vice-governadora, revogando a taxação sobre o agro. No Maranhão continua, no Tocantins pode acontecer, enfim. Vejam e lembrem-se que 2026 é ano de ano eleitoral para eleição presidencial. Então vejamos, amanhã nós vamos receber aqui no Bom Dia Agronegócio o Dr. Vinícius Borba, que vai falar um pouquinho mais, ele vai analisar essa questão lá no Pará, o Dr. Vinícius, que é presidente da Associação dos Produtores Rurais Independentes da Amazônia, e ele vai explicar direitinho como é que foi essa ação do governador Helder Barbalho ao revogar a taxação do agro no Pará. É importante. Tudo o que está acontecendo agora está construindo já o 2026 de corrida presidencial. 8 horas e 14 minutos, agora sim, falando sobre a condição do Plano Safra. Bom, desde também de que nós tivemos a portaria da Secretaria do Tesouro Nacional chegando com a suspensão de linhas de crédito subsidiadas pelo Tesouro. Isso teve uma repercussão muito negativa entre os parlamentares, entre líderes do setor, enfim, e o governo rapidamente pensou em algo também para não minar ainda mais a sua popularidade, enfim, editou uma medida provisória trazendo um crédito extraordinário de 4 bilhões de reais. Isso é insuficiente para trazer alguma segurança para o setor, principalmente olhando para o Plano Safra próximo, que tem aí 3 meses para ser divulgado e vai encarar aí taxas de juros mais elevadas, um setor de crédito mais escasso, enfim, já é uma preocupação e uma dor de cabeça para os líderes do agronegócio brasileiro, o próximo Plano Safra. O que aconteceu foi que essa semana
a FPA, a Frente Parlamentar da Agropecuária, na sua reunião semanal, sua reunião almoço de todas as terças-feiras, ela vem com a pauta central nessa história de crédito e plano safra. O setor conseguiu reverter a suspensão das contratações de crédito do plano safra 24-25 e após uma forte pressão da FPA e dessas entidades representativas do setor produtivo. Bom, ainda na noite da segunda-feira, foi então publicada essa medida provisória com o efeito imediato na recomposição do crédito rural. Em uma coletiva de imprensa sobre este assunto, o deputado Pedro Lupion afirmou: a organização e mobilização do setor mostraram que não é necessário um comando central para reagir a decisões equivocadas. A resposta foi imediata e o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reconheceu o erro e anunciou uma nova MP para resolver a questão. Durante a reunião, a presidente do Instituto Pensar Agro, Tânia Zanella, entregou uma carta de posicionamento em nome de 50 entidades do setor produtivo nacional ao presidente da bancada, Pedro Lupion, reforçando a importância do Plano Safra para a previsibilidade e a segurança no campo. Segundo o documento, qualquer incerteza no acesso ao crédito pode comprometer a produção e impactar diretamente o abastecimento e os preços dos alimentos no país, disse a presidente do IPA durante essa reunião com a FPA. Na carta, destacamos não apenas a relevância do Plano Safra, mas também a atuação firme da FPA, cuja reação imediata pressionou o governo a reverter o corte e garantir a continuidade dos recursos indispensáveis para o setor agropecuário. Bom, o que acontece a partir de agora? A FPA e as entidades do setor produtivo reforçaram a necessidade de mudanças estruturais no modelo do Plano Safra. Hoje, o planejamento ocorre no meio do ano, o que gera incertezas para os produtores rurais. A proposta defendida pelo setor é que o programa seja incorporado à Lei de Diretrizes Orçamentárias e à Lei Orçamentária Anual, garantindo uma maior previsibilidade e mais segurança ao setor produtivo. Abre aspas, mais uma vez, para Pedro Lupion. O modelo atual precisa ser revisto, o Plano Safra deve ser planejado no início do ano, permitindo que seja negociado junto com o orçamento da União. Isso daria mais estabilidade ao setor e evitaria cortes inesperados. O deputado Arnaldo Jardim também se manifestou dizendo: o Plano Safra deste ano é de 368 bilhões de reais e rigorosamente um quarto vem do orçamento. Apenas 18% são bancados pelo governo. Precisamos desfazer algumas narrativas de que o governo sustenta o agro, pois não é isso o que acontece. Bom, na sequência, a deputada, por exemplo, outros parlamentares se manifestaram. Marúcia Boldrin: fazer o governo recuar sobre o corte do Plano Safra demonstra a força da FPA. Parabéns a toda a bancada e ao setor que souberam ter postura e se comunicar de forma eficiente. O deputado Domingos Sávio, ele diz: o governo se omite e terceiriza a culpa. Precisamos nos manter firmes e atentos. Não podemos permitir que a população e o setor agropecuário sejam punidos. Sai por aí anunciando programas sem previsão orçamentária, mas quem está pagando a conta é o consumidor, que vê tudo ficando cada vez mais caro. Percebam como as análises vão se complementando e deixam bastante evidente que não é culpa e não vai resolver taxar a exportação quando a gente quer controlar o preço dos alimentos. Para concluir, deputado Sérgio Souza: o governo teve em 2024 um aumento de 250 bilhões de reais em arrecadação. Descontando o crescimento do PIB e a inflação, esse aumento passa de 200 bilhões. Isso significa que o governo está colocando a mão no bolso do contribuinte e arrecadando 200 bilhões a mais de reais por ano. E agora abre um crédito de 4 bi para o Plano Safra fechar o ano. Isso é um absurdo. Fecha aspas para o deputado Sérgio Souza. Vejamos como as coisas vão correr. Hoje às 13h30 nós vamos entrevistar o cientista político Christian Lobauer, que também vai fazer uma análise desse atual momento. Ele vem fazendo já conosco aqui no Notícias Agrícolas para entendermos exatamente o que é que o governo quer dizer. É muito importante que você
saiba disso também. 8 horas e 20 minutos pelo horário de Brasília. Agora vamos falar sobre as tarifas de Trump, porque elas continuam mantendo os mercados bastante tensionados e trazendo essa preocupação em torno de como vai ficar o comércio internacional diante dos seus passos seguintes, principalmente sobre a sua política tarifária. Pois bem, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revelou a imposição de tarifas de 25% sobre produtos provenientes da União Europeia. E ele disse, abre aspas, nós as anunciaremos muito em breve e elas serão de 25%, de forma generalizada, se aplicarão a automóveis e todas as coisas. Fecha aspas. Ele criticou as barreiras comerciais que dificultam a entrada de veículos e produtos agrícolas americanos no mercado europeu. De acordo com o presidente americano, a União Europeia não aceita os carros e os produtos agrícolas dos Estados Unidos, o que, segundo ele, contribui para um déficit comercial de aproximadamente 300 bilhões de dólares. Esse número, no entanto, é contestado pela Comissão Europeia, que discorda da avaliação feita por Trump. Além de focar na Europa, o presidente também mencionou a possibilidade de aplicar tarifas semelhantes sobre produtos do Canadá e do México. A implementação dessas tarifas está prevista para o dia 2 de abril, embora a data oficial ainda permaneça como 4 de março, que foram aqueles 30 dias dados por Trump e pelos Estados Unidos para que Canadá e México com o Trump negociem sobre as tarifações. Pois bem, um relatório que deve abordar as tarifas recíprocas está programado para ser apresentado em abril, o que pode trazer mais clareza sobre as intenções de Donald Trump. A proposta de tarifas direcionadas à União Europeia ainda está em fase de discussão, sem que haja uma decisão definitiva sobre quais produtos ou setores serão impactados por essas medidas. Então, vejamos, mas como a gente vinha já adiantando aqui no Bom Dia Agronegócio, estava previsto que o próximo foco seria realmente a União Europeia, assim se deu 25% de taxação, portanto, para os europeus. Bom, ainda falando sobre Trump, na nossa quarta manchete desta quinta-feira, são 8 horas e 22 minutos pelo horário oficial de Brasília, nós vamos olhar agora para o acordo entre Estados Unidos e Venezuela, que foi ali colocado pelo presidente Joe Biden, antecessor de Trump, e ele anunciou, portanto, o atual presidente, nesta quarta-feira, ontem, a revogação das concessões concedidas ou feitas ao regime de Nicolás Maduro da Venezuela por meio de um acordo sobre petróleo firmado durante o governo de Joe Biden. Assinado em 26 de novembro de 2022, o acordo tinha como principal objetivo a retomada parcial das atividades de exploração de petróleo na Venezuela com a Chevron, uma das maiores petroleiras dos Estados Unidos, entre as beneficiadas. Em contrapartida, o regime de Maduro se comprometeria a implementar reformas políticas, incluindo a realização de eleições livres e justas, além da libertação de prisioneiros políticos. Bom, dessa forma, me parece que Trump está só honrando o que foi ali assinado por Joe Biden. Podemos fazê-lo, mas contanto que você implemente tudo o que é necessário. E se a gente for olhar para a Venezuela de 2025, pouca coisa mudou em relação a 2022, talvez algumas coisas tenham até se agravado quando o assunto é a cena política do país. Pois bem, Trump ainda diz, estamos por meio deste revertendo as concessões que, palavras de Donald Trump, que o desonesto Joe Biden fez a Nicolás Maduro. Ele disse na sua rede social, a Truth Social. De acordo com o presidente norte-americano, o regime venezuelano não cumpriu as condições estabelecidas, especialmente no que diz respeito à realização de eleições democráticas e à devolução de criminosos violentos enviados ao nosso país, palavras também de Donald Trump. Ele afirmou que Maduro não tem cumprido a promessa de retornar esses criminosos com a rapidez que haviam acordado. Em sua publicação, o presidente americano também anunciou a decisão de encerrar o que chamou de ineficaz e não cumprido acordo de concessão de Biden. O presidente americano determinou que o acordo será encerrado na data da opção de renovação prevista para 1º de março de 2025. Isso vai
possivelmente mexer com o mercado de petróleo, vai mexer com mais relações diplomáticas internacionais dos Estados Unidos, de Donald Trump, e tudo isso vai gerando cada vez mais uma preocupação maior, porque faz muito sentido também essa revogação de Trump, em especial essa relação Trump-Maduro, especificamente, não só Estados Unidos e Venezuela, e é algo que também já vinha sendo esperado e que, de novo, faz bastante sentido se a gente olhar para a Venezuela de hoje. Nada mudou em relação a 2022. Nós tivemos eleições que foram duramente criticadas, inclusive pelos próprios Estados Unidos, que reconheceram o opositor de Maduro como seu vencedor. Então, faz muito sentido o que está acontecendo nesse momento. Precisamos ver agora se, como vai se comportar Nicolás Maduro diante dessa situação, como é que o mercado vai sentir e qual a importância dessa condição, dessa relação para o mercado petrolífero. Bom, seguimos por aqui. A você que nos acompanha aqui no Bom Dia Agronegócio, deixe para nós de onde você nos acompanha, de onde você assiste ou ouve a nossa programação, a nossa abertura de mercado. Para nós é importante saber. Veja só, o Fernando Diel. Bom dia, Ijuí com muito calor e com chuvas muito localizadas e frequentes nesses 3 últimos dias. Imagino que as safras de soja, para se concluir, estejam sofrendo aí um pouquinho ainda, né, Fernando? Deixe seu relato um pouquinho mais detalhado aqui para nós, ou soja, milho, verão, enfim, a cultura que você queira dividir conosco. O seu Newton Della Vila fala conosco de Sinop, o Rufer Filho de Toledo, no Paraná. Nós temos o Ivan também conosco. Bom dia para você, Ivan. O Ivan dizendo, essas tarifas de Trump atingem em cheio as empresas locais, a origem que sofre porque não consegue exportar por conta de tarifas impostas nos países destino. É isso mesmo. Imagina você, né, Ivan? Tudo isso acontecendo e nós pensando em tarifarmos aqui as nossas exportações. Isso é uma insanidade. 8h27. Ana Tombini, bom dia, minha amiga. Direto de Jataí, Goiás. Obrigada pela gentileza aqui do comentário, viu, Ana? Bom, pra gente ir pra próxima notícia, finalizar as notícias e já receber Cris Palavro para falarmos da próxima safra norte-americana. Bom, nós temos, então, o Outlook Forum do USA acontecendo hoje. Um evento vai reunir autoridades, vão trazer prognósticos, projeções, e não são as primeiras projeções oficiais de área dos Estados Unidos. É importante que vocês saibam disso. As primeiras projeções oficiais do USDA de área serão reportadas em março. No final de março, esse relatório é divulgado, aí é o que o USDA crava para área de plantio, área colhida, é isso que nós vamos fazer. Bom, até que isso aconteça, tem o Outlook Forum. E como o próprio nome já diz, é o Outlook, o que estamos vendo e o que pode acontecer, inclusive baseado nas últimas safras, por histórico e potencial dos produtores norte-americanos. Bom, área de milho. Nós devemos ter uma área de milho aumentando. Eu vou trazer aqui em milhões de acres para a gente fazer essa rápida comparação para vocês entenderem que é um aumento considerável. Então, a área de milho, por exemplo, a média das expectativas é 93 milhões e meio de acres contra 90,6 milhões cultivados na safra 2024-25. Isso poderia trazer a produção dos Estados Unidos de milho de 14,87 bilhões de bushels para 15,5 bilhões de bushels. Então, nós estamos falando de uma safra que pode ser recorde de milho nos Estados Unidos, com este amplo aumento de área, e há essa projeção de que realmente isso se confirme. Isso está posto por conta do retorno financeiro. Eu venho falando muito sobre isso aqui, que o milho tem dado aos produtores americanos em detrimento da soja, principalmente. Mas claro que é preciso olhar para outras culturas, mas enfim, essa é a sinalização. Com isso, os estoques americanos também deverão subir de forma bastante significativa. Para a soja, a área plantada pode cair de 87,1 para 84,4 milhões de acres. Nós estamos falando de uma redução de 3 milhões, algo que inclusive já foi sinalizado pela própria Pátria Agronegócio. Nós podemos ter uma queda ali de 3 milhões de hectares. Então, nós estamos falando ali de um número considerável na redução de área de soja.
Isso pode também diminuir um pouquinho a produção de soja. Ela não cai tanto quanto sobe a de milho, mas vai ter ali um ajuste em relação à safra 2024-25. Os estoques americanos, os estoques finais, também trazem uma mudança, uma percepção de mudança, mas também não se distanciam muito dos estoques 2024-25. Fato é que a espera destes números, que já já vão estar também detalhados, a gente veio falando sobre eles ao longo de toda a semana, mas para que você possa acompanhar o Outlook Forum com esses números na mão, já já nós traremos todas essas expectativas detalhadas. O mercado veio trabalhando de forma muito cautelosa até esta quinta-feira, quando começa esse evento na prática, dura 2 dias, e é isso que nós vamos observar. Os números vão chegando, o mercado vai reagindo, mas são números que podem mudar muito. Então, essas expectativas, elas são sempre parte do processo, e isso já nos leva a partirmos para o nosso quadro de entrevistas aqui no Bom Dia Agronegócio nessa quinta-feira. A gente já pega esse gancho porque recebemos hoje Cristiano Palavra, diretor da Pátria Agronegócio, para a nossa Quinta com a Pátria aqui no Bom Dia Agro, para entender melhor todas essas expectativas e principalmente a percepção da Pátria antes da chegada desse evento. Cris, bom dia, meu amigo, seja bem-vindo. Que bom ter você conosco mais uma vez. Muito bom dia, Carlos. O prazer é todo meu estar aqui contigo, com a sua audiência muito qualificada. Temos aí números importantes, né? Não são, como você bem disse, né, Carla? Não são números oficiais, mas são o que o mercado vai ter para especular aí, pelo menos até o dia 30 de março, né? A gente sabe que do Outlook para os números reais, muitas vezes a gente tem mudanças expressivas, né? Mas é um número interessante para a gente acompanhar, já que já traz aí os primeiros cenários, vamos dizer assim, para essa safra americana que pode trazer mudanças gerais aí, principalmente para o nosso mercado de soja, né? Cris, compartilhando dessa opinião de que nós teremos um aumento considerável e nessas proporções que as expectativas estão trazendo para a área plantada com milho e essa redução também significativa na soja, você acha que essa é mesmo a realidade do produtor americano nesse momento? Olha, Carla, de fato, sim. Se a gente olhar os números que justificam, de fato, essa mudança, né? Eu diria tanto os números quanto também o sentimento geral do produtor. A gente sabe que desde que o Trump assumiu, ele tem tomado uma postura agressiva, mas não efetivando grande parte daquilo que ele falou. Mas a gente vê que o tom com a China, apesar de um tanto quanto mais amigável do que se esperava antes da posse, ele ainda é um tom áspero, né? Principalmente o que a gente olha aí no setor de tecnologia, por exemplo. Nessa madrugada, ontem também, a gente teve novas medidas ali, principalmente de bloqueios de plataformas tecnológicas, né? Então, para o produtor americano que está olhando esse cenário e lembra muito bem do que aconteceu em 2018, isso já traz um certo receio, porque no complexo soja, os americanos, assim como nós, são extremamente dependentes do mercado chinês. Nós somos mais dependentes do mercado chinês do que eles, mas eles têm sim uma grande exportação para os Estados Unidos. Tanto que, se a gente olhar os números de exportação até o momento, comparando o que foi para a China, dos destinos conhecidos, metade da soja deles foi para a China. Certo. Então, esse é um primeiro ponto que já coloca essa pulga atrás da orelha do produtor americano. Quando a gente vai para os outros fatores, fator renda. Olhando alguns estudos, principalmente eu gosto muito de acompanhar os estudos da Universidade de Illinois sobre os custos de produção, a gente vê que o ponto de corte para a margem do produtor americano no milho é onde o mercado está, ou até um pouco abaixo disso, olhando para Chicago, dezembro. Já na soja, é acima de onde o mercado está, então o mercado precisaria subir um pouco para colocar esse produtor dentro de uma margem positiva. Lembrando que essa margem positiva é quando a gente considera todos os fatores de custo, que seria o chamado custo total aqui no Brasil, que talvez muitos produtores nem levam em consideração esse custo total, né? Tirando um pouco ali dos fatores de custo de oportunidade, custo de terras. Mas fato é que o mercado de milho americano teve um aquecimento muito forte desde dezembro, puxado por exportações muito boas, e hoje justifica-se uma margem melhor para o milho. Um outro ponto que também faz muito sentido a gente olhar é aquela velha relação entre o preço da soja e do milho, que quando está mais próximo de duas vezes, né, o preço da soja em relação ao milho, é mais favorável ao milho. Quando está mais próximo de 3 ou 2,7, 2,6,
é mais favorável para a soja. E hoje a gente tem nesse diferencial um das melhores relações para o milho dos últimos anos. Então, se a gente olha a margem projetada, faz sentido eles aumentarem o milho. Se a gente olha a própria relação de preço direto, faz sentido eles aumentarem o milho. E se a gente olha toda a circunstância geopolítica, faz sentido eles apostarem mais no milho. E adiciona outra coisa: enquanto a soja tem o maior estoque global projetado da história, o milho tem um estoque menor do que na safra passada e uma relação estoque-uso no mundo no menor patamar dos últimos 10 anos. Então, assim, toda essa circunstância nos leva a crer que sim, o mercado acerta em ter expectativas de aumento de área de milho. O difícil não é saber quanto, né? E isso gera sempre uma instabilidade, porque se a gente tem uma expectativa muito grande e essa expectativa é frustrada pelo USDA, mesmo que o número de soja venha menor do que o ano passado, a gente pode ter um mercado não reagindo muito ou até caindo. Então a grande dúvida, eu acho que não é necessariamente se a gente vai ter um aumento ou não, mas o tamanho dele e qual vai ser a reação do mercado, já que também não podemos esperar um impacto tão significativo, já que esse não é um número oficial e acaba que o mercado vai mudar esse número daqui para frente, até porque a decisão do produtor americano pode ser tomada ainda nos próximos dias. Cris, todos os fatores são alinhados, portanto, para que isso aconteça. A sua análise, como sempre, impecável. Cobre todas as bases e não faz sentido o produtor tomar uma decisão diferente disso. O que você pontua, é difícil saber quanto disso, ou como essa área, em que proporção ela vai aumentar. O quanto disso Chicago vai dar espaço para especular. Como você falou, a gente vai ter um mês para especular até que venha a primeira projeção oficial, mas até lá, vindo a confirmação desse aumento de área, pode haver uma pressão um pouco mais agressiva sobre os preços do milho na Bolsa de Chicago, e quero saber se isso chega aqui também ao Brasil ou não. O impacto disso pode ser limitado porque justamente temos essa oferta muito ajustada nesse momento e uma necessidade maior do mundo por milho. Ó, Carla, eu acredito que sim, principalmente por termos uma ponta especulativa do mercado e que costuma agir rápido, né? E hoje nós temos os fundos, tanto para a soja quanto no milho, posicionados mais do lado da compra e pode gerar alguma reversão desse montante comprado. Sim, a gente pode ter uma reação de curto prazo até grande, até interessante. Só que, é claro, vai esbarrar essa reação no que você comentou, de um cenário de oferta e demanda mais apertado para o milho no globo. Então, por mais que a área lá cresça, se a gente está falando aí de 2 milhões de hectares, também não é um crescimento na produção total tão grande assim, só pela mudança de área. E um outro fator é que o mercado sabe que entre os números do Outlook e o número de março e o número real, que vai ser lá de junho, lá de setembro, lá do final da consolidação da safra, a gente já viu grandes mudanças acontecerem. Um dos anos marcantes aí dessas mudanças, por exemplo, foi o ano de 2019, por exemplo, onde o Outlook falou em 34 milhões de hectares de soja e o dado real chegou em 34, quase 4 milhões de toneladas a menos, Sim. hectares a menos. E isso se deu, claro, por uma circunstância, né, que foi bem no momento ali do acirramento da guerra comercial. Mas o mercado tende a reagir, pode sim ser uma reação de curto prazo acelerada, mas isso não vai invalidar os fundamentos que hoje dão suporte sim para o mercado do cereal. E esse impacto, se ele vai chegar aqui no Brasil ou não, os fundamentos em geral não justificariam o mercado de milho brasileiro, principalmente de milho disponível e verão, desacelerar. Só que a gente sabe que o mercado é feito por seus agentes, em especial os compradores e em especial os vendedores, produtores rurais. Se por acaso a gente tiver um movimento muito agressivo de queda no milho, muitos produtores, vendo que o mercado já subiu muito, podem levar, podem ser induzidos ou a própria queda em Chicago ou um movimento semelhante na B3, mais especulativo, pode levar esse produtor a falar: opa, eu já tive uma boa alta, eu preciso garantir mais meus custos lá para a safrinha, preciso vender um pouco dos meus estoques, preciso dar uma negociada no meu milho verão, que eu vou colher daqui a algumas semanas em Minas, em São Paulo, ou o próprio pessoal do Rio Grande do Sul, que já está com a colheita bem adiantada, e faça com que o produtor coloque mais produto no mercado. Se isso acontecer, a gente pode sim ter um arrefecimento no preço.
Mas é importante dizer, cara, que o fundamento em geral por si só não justificaria o preço aqui parar de Uhum. subir ou começar a cair. Mas é mais qual é a reação dos agentes do mercado, que a gente sabe que o preço sobe quando tem mais gente querendo comprar do que gente querendo vender. E o preço cai quando o contrário acontece. Então, se isso mudar o sentimento do produtor e do comprador aqui no Brasil, isso pode sim afetar o nosso mercado. Mas é cedo para falarmos sobre isso ainda, Cris. A gente tem ainda um mercado que me parece muito sólido nesse momento. Essas valorizações no milho, elas acontecem também muito pautadas e muito fundamentadas nesse cenário de preocupação com a oferta e de um olhar cuidadoso para a demanda, né? Com certeza, Carla, com certeza. E um ponto de destaque é que o que está se sobressaindo nesses últimos anos aqui para o mercado de milho brasileiro. É claro que as exportações são extremamente importantes e a gente precisa exportar pelo menos 35, 40 milhões de toneladas, como a gente exportou no último ano. Mas o nosso mercado interno é o que mais chama atenção. Nós estamos com um crescimento projetado para a demanda em 2025 muito bom. O setor de etanol é o carro-chefe do crescimento da nossa demanda e a gente viu usinas se espalhando por todo o centro-norte brasileiro, isso é muito interessante para o nosso mercado, e nós estamos vendo os setores de consumo de rações também com margens, com preços finais dos seus produtos na cadeia de frangos, suínos, ovos, carne bovina, que passou por uma aceleração no final de 2024, todos esses setores também com um melhor momento do que nós tínhamos lá em fevereiro do ano passado, quando os preços do milho caíram, né? Então a gente tem toda uma circunstância que sim, justifica que mesmo com uma área maior nos Estados Unidos, a gente ainda tem um mercado bastante firme aqui no Brasil. E o movimento mais curto, Carla, do preço do milho disponível, por exemplo, ele é muito justificado realmente por essa demanda interna. A exportação ainda é competitiva nesse momento, apesar de já serem volumes bem menores, mas quem chama a atenção é esse mercado interno que está precisando de estoques antes da entrada de milho novo e está se esbarrando com o milho em estoque na mão de poucos. Muitas vezes os estoques estão na mão de produtores mais capitalizados que não estão interessados numa venda nesse momento e encontrando produtores muito ocupados com seus trabalhos de campo e foco na soja. E aí o mercado sobe rapidamente, muito de olho nessa demanda forte, encontrando uma oferta limitada. Não quer dizer que não tem estoque dentro do Brasil, mas se o estoque não está ofertado, não há oferta. A gente viu isso acontecer no final do ano ali, ou quase no final do ano, começo desse, para soja, né, Cris? Muito se falava, não, tem soja. Tem se tiver ofertado. Oferta é diferente de produção, né, Cris? Exatamente, exatamente. E tem a questão também que a soja, principalmente no pós-colheita, a gente tem que olhar na mão de quem está essa soja. A gente sabe que o milho, pelo advento dos bolsões, do silo bolsa, que é fantástico em termos de armazenagem, essa evolução que ele teve, a quantidade de milho em silo bolsa no segundo semestre no Brasil é muito grande. E o silo bolsa normalmente na mão do próprio produtor, é aquele produto que está na mão dele, não está ofertado ao mercado. Diferente de uma soja de balcão que apesar de não estar negociada, precificada, muitas vezes já está na mão do comprador, da indústria, da trading, e esse produto, o produtor tem um certificado de depósito, ele não tem esse produto pode ser processado, pode ser exportado, então é diferente essa falta de oferta quando a gente olha para o milho, que em geral tem um grau de armazenamento maior na mão do produtor, do que da soja, que muitas vezes não está negociada, está armazenada, mas já na mão da indústria, que pode fazer dela o que bem entender. Cris, para a soja, a gente tem um cenário muito dispare, embora saibamos de uma oferta recorde aqui na América do Sul, a gente vê chuvas chegando na Argentina para consolidar uma safra pelo menos regular, embora não atingindo o seu potencial inicialmente estimado, mas nós temos um cenário muito dispare do que nós vivemos nesse momento para o milho. Eu te pergunto isso porque, por exemplo, hoje vemos a soja subindo na Bolsa de Chicago, tem tido uma semana bastante volátil. Nós temos já um cenário conhecido e o mercado vai olhar agora para justamente essa possibilidade de uma redução diária e uma eventual produção menor nos Estados Unidos para encontrar um espaço de fôlego, ou tem mais ainda no mercado da soja que mantém a dificuldade do mercado de tomar uma direção? Olha, Carla, eu vejo que o mercado de soja, apesar de não ser, apesar de ser um mercado que melhorou os seus fundamentos nos últimos meses, ainda é um mercado que tem uma pressão muito maior que o do milho. Nós estamos vivendo no globo e no Brasil cenários diferentes. Enquanto nós fechamos um 2024-25 com um estoque de milho muito baixo, né?
Na soja, a gente está agora, nesse momento, com o estoque subindo e devemos chegar ao final desse ano com um estoque maior do que fechamos 2024. E no globo, a mesma coisa. Apesar desse estoque já não ser os 134 milhões de toneladas que se imaginava até novembro, outubro, é um estoque de 124, ainda é um recorde, né? Então, há um cenário de oferta mais confortável para a soja no mundo. Porém, vale dizer que o mercado de soja ele se afastou de um fundo projetado que era muito mais lá embaixo. Isso por vários fatores. Primeiro deles, até setembro a gente trabalhava com uma percepção de dólar muito mais próximo de 5,50 ou abaixo dele do que hoje, com o dólar aí perto do 6 e com grande potencial ainda de voltar a trabalhar no 6 ou acima. Que a gente sabe que o que trouxe o dólar até aqui não foi corrigido. O governo não está trazendo nada aí de novidade, de controle de gastos, passando mais confiança ao mercado. Então, o que nos trouxe até o dólar de 6 ainda está aí. Só que, claro, hoje com uma Selic mais alta, o mercado já um pouco mais calmo, vamos dizer assim, do que estava ao final de 2024. Um outro fator é que até novembro o estoque americano era o maior dos últimos anos, com exceção de 2019, que foi o ano da guerra comercial. Sim. O USDA cortou duas vezes esse estoque e colocou ele em níveis altos, mas medianos. A própria queda do estoque global, a própria queda da safra brasileira. É uma safra grande? É gigante, mas não é uma safra próxima de 180, é uma safra mais próxima de 165. Então, todos esses fatores melhoraram um pouco os fundamentos da soja. E um outro ponto importante, Carla, é que o mercado ele vive muito mais de expectativa do que de realidade. O mercado está olhando qual vai ser o estoque do ano que vem. Qual vai ser a produção do ano que vem? Parte do que a gente já tem hoje já está no preço. Então eu diria que o mercado de soja, ele sim, ele tem fundamentos mais frágeis do que o do milho, mas são fundamentos que vieram melhorando ao longo dos últimos meses. Não à toa, nós estamos já em plena colheita, vamos chamar assim. Claro que ainda em março vai ter muita colheita pela frente, mas não há um recuo generalizado dos preços. Algo justificado também pelos atrasos dessa nossa oferta. A gente demorou para começar a colher, agora está colhendo, mas com dificuldade logística. Março ainda deve ser um mês pressionado para o mercado de soja, mas eu vejo sim com bons olhos o futuro dos preços da soja ao longo de 2025. Cris, embora o nosso tempo seja bastante curtinho para finalizar, quero te perguntar como é que estão os nossos embarques. Assim como a colheita, eles retomaram um ritmo um pouco mais pujante, um pouco melhor nesse momento? Cara, a gente vai ter números mais conclusivos a hora que a gente fechar realmente esse levantamento de fevereiro, né? Se a gente olhar pelos dados oficiais, os embarques nos primeiros 15 dias úteis, que são os primeiros 20 dias, né, corridos de fevereiro, foram muito baixos. Se esperava ali que os embarques superassem até 10 milhões de toneladas em fevereiro. Isso não vai acontecer. A gente embarcou pouco menos de 4 milhões de toneladas nesses primeiros 15 dias úteis do mês. Na semana que vem, pós-feriado, a gente vai ter atualização do mês fechado, mas dificilmente o Brasil vai conseguir embarcar mais de 8 milhões de toneladas agora em fevereiro. Os lineups para março e abril estão muito grandes, coisa de 15 milhões de toneladas no mês, o que é um resultado bem significativo. E o compromisso total de exportação do Brasil está bem agressivo, bem melhor do que no ano passado. E se a gente olha para os Estados Unidos, que também já exportou 3, já vendeu 13% a mais para exportação, isso deixa claro que demanda não é um problema. O problema realmente Uhum. está nessa projeção de oferta, nessa grande oferta, desses estoques um pouco mais confortáveis. Mas a demanda está bastante interessante, é uma demanda firme. Os chineses estão com crescimento no seu rebanho de suínos, que consomem 55% da soja importada. A cadeia de avicultura é uma cadeia aquecida, até pelo segmento de ovos, que está com preços altos em grande parte do globo. Então eu vejo sim que a gente, por essa força da demanda e por essas projeções que mostram um enxugamento dessa oferta para 2025 lá nos Estados Unidos, a gente começa a abrir um cenário de melhoras realmente para as margens também aqui no Brasil. Lembrando que para esse ano, um mercado bastante hostil para o produtor brasileiro, mas as margens vão se dar principalmente sobre os níveis de produtividade. E aí é de tirar o chapéu realmente para o nosso produtor, para todos os profissionais do nosso agro, porque o Brasil está colhendo uma safra de dar inveja. É. Claro, tem regiões ruins, só que essas regiões ruins são puramente clima, porque o trabalho está sendo bem feito lá no Rio Grande, foi bem feito lá no sul do MS, onde a gente teve perdas por clima, mas o produtor está colhendo e muito esse ano, acima de 80 sacos, acima de 85 sacos, 75. E isso é fruto de capricho, Carla. A gente sabe que os insumos estão cada vez mais modernos, melhores, as máquinas também, mas isso é capricho, é manejo. O produtor está cada vez mais profissional aqui no Brasil e merece realmente ter um mercado ali atrativo para ele, porque o esforço
está sendo compensado só pela produtividade esse ano e não pelo preço. Cris, muito bom ter você sempre. Eu adoro ouvir as suas análises, são sempre muito conectadas e muito completas. Obrigada por estar conosco. Espero que mais vezes você esteja aqui nas nossas quintas com a Pátria. Obrigada, viu, Cris? Um ótimo dia para você e vamos acompanhar o Outlook Forum. Obrigada. Valeu, Carla. É um prazerzaço falar contigo, com todo mundo. Fico sempre à disposição. Esperando seus convites, minha amiga. Até mais. Obrigada, até mais, Cris. Bom, senhoras e senhores, 8 horas e 50 minutos pelo horário oficial de Brasília. Cristiano Palavro nos fazendo companhia hoje e é dia de acompanhar esses primeiros sinais. Vejam o que ele falou nessa última sentença. Nós temos uma possibilidade de uma redução na oferta americana que pode melhorar as margens aqui no Brasil. A resiliência do produtor, ela é sempre compensada. São os ciclos das commodities e é para isso que a gente trabalha, para que você entenda esses ciclos e aproveite o melhor deles sempre. Eu quero agradecer aqui a todos que mandaram as suas localizações, os seus gentis comentários. Amanhã estamos de volta a partir das 8 horas da manhã com o nosso Bom Dia Agronegócio, mas segue a nossa programação da TV Notícias Agrícolas e agora vem Realidades das Safras para você com Guilherme Dorigatti. Um ótimo dia para você e bons negócios.